Durante a demolição de uma antiga escola pública abandonada, trabalhadores acidentalmente trincaram parte de um espelho antigo, coberto de poeira. A moldura de madeira, manchada pela umidade do tempo, cedeu parcialmente, e a rachadura, provavelmente causada no momento da remoção, revelou algo estranho. Ao levantarem a moldura, perceberam que a parte traseira estava solta, como se alguém a tivesse aberto e colado de volta há muito tempo. Preso entre o fundo e o suporte da madeira, um objeto preto, largo e pesado chamou a atenção. Um cassete antigo, colado com fita adesiva por trás da moldura, com uma única etiqueta. Não ouça isso. A fita foi deixada de lado, quase jogada fora, até que um funcionário, movido por curiosidade mórbida, a levou para a delegacia. Ninguém deu importância, exceto eu. Insisti em ouvir, e o que ouvi mudou tudo. Sozinho, no fim do meu turno, sentei-me na minha sala. Acendi apenas a luminária sobre a mesa e encaixei a fita no meu gravador pessoal, o mesmo que usava quando ainda estava na ativa. O clique seco do botão de play ecoou pela sala como o disparo de uma memória esquecida. E então ela começou. Do outro lado, uma voz feminina, trêmula, carregada de pânico, sussurrava frases desconexas, sons abafados, talvez choros, nomes entrecortados, sons distorcidos. E então, com uma clareza que cortou meu peito como uma lâmina fria, uma palavra foi dita. Clara. O nome da minha esposa. A mulher que eu havia enterrado há mais de 12 anos. A mulher que morreu antes que eu pudesse salvá-la. A voz na fita não era a dela. Eu reconheceria cada sílaba de Clara como reconheço a própria respiração. Mas aquela mulher, aquela voz, chamava por ela com dor, dito com medo, dito como se a conhecesse. Permaneci imóvel por vários minutos. O som da fita continuava com chiados, pequenas explosões de ruído branco e respirações entrecortadas. A voz tentava formar palavras, mas se perdia, como se estivesse em outro lugar, como se lutasse contra o tempo para ser ouvida. Voltei à fita e ouvi de novo. Algo naquela gravação me puxava. Não era só o nome, era a emoção, a urgência na voz da mulher. Era como se ela soubesse quem ouviria, como se tivesse deixado aquela mensagem especificamente para mim. Na terceira vez notei um detalhe que não percebera antes. Um som de gotejamento, intervalado, constante, metálico, como água pingando num balde vazio. Depois, um som de madeira rangendo, seguido de um leve clique. Um cadeado? Uma porta antiga? Fechei os olhos. Visualizei. Tentei reconhecer o padrão, como fazia nos interrogatórios. A fita estava cheia de ruídos ambientais, mas alguns não eram aleatórios. Eram familiares. E entre esses sons, quase inaudível, um segundo sussurro, tão baixo que mal se distinguia das falhas da fita. Mas eu ouvi. Ajude-a. Com os punhos cerrados e o coração acelerado, eu sabia que não era coincidência. Aquilo não era uma simples fita esquecida num espelho velho. Era um chamado, e eu não podia ignorar. Passei a noite em claro. A fita ainda girava no gravador quando a luz da manhã começou a se infiltrar pelas frestas da persiana, desenhando linhas pálidas sobre minha mesa. Eu não anotei nada. Não fiz registros formais. Apenas ouvi, repetidamente, como quem tenta memorizar o último pedido de socorro de alguém que ama. A voz, embora desconhecida, trazia uma dor que eu conhecia. Era o mesmo desespero que ouvi de Clara pela última vez, mesmo que só em minha mente. Aquilo não era apenas uma gravação antiga. Era uma ferida reaberta com precisão cirúrgica. Uma lembrança sussurrada de tudo que eu não consegui impedir. Na manhã seguinte, com os olhos ardendo e o queixo coberto por uma sombra áspera de barba, voltei à escola. O prédio ainda não havia sido completamente demolido. A parte dos fundos onde ficava o porão permanecia de pé, isolada com faixas amarelas de segurança. Entrei sem ser visto. A poeira ainda pairava no ar como névoa, e o cheiro de madeira úmida misturado à ferrugem era sufocante. Desci as escadas rangentes do porão com a fita no bolso. Precisava ver com os próprios olhos o lugar onde aquilo havia sido escondido. O espelho não estava mais lá.
mas a parede onde ficava exibia marcas de arranhões e parafusos antigos. Via também um rastro de algo escuro, ressecado, no chão. Tinta ou sangue? Difícil dizer. Abaixei, passei os dedos sobre a poeira e encontrei o que parecia ser um fragmento da moldura original. Peguei-o como se fosse uma relíquia. Ao lado da marca do espelho, uma pequena rachadura na parede revelava um compartimento oco. Forcei com uma chave de fenda esquecida por ali e retirei um envelope plastificado, amarelado pelo tempo. Dentro, uma foto. Uma garota adolescente, pálida, com os olhos assustados. No verso, escrito com a mesma caligrafia da etiqueta da fita, ela viu demais. O coração disparou. A garota não era Clara, disso eu tinha certeza. Mas aquela expressão, aquele medo congelado no tempo, lembrava algo, ou alguém. Vasculhei a memória até que um nome emergiu das sombras. Isadora. Voltei para casa naquela manhã, mas o corpo não respondeu ao comando de descansar. A imagem de Isadora não saía da minha cabeça. O rosto pálido, os olhos assustados, a caligrafia idêntica à da fita. Ela viu demais. A frase soava como uma sentença, ou como um aviso que chegou tarde demais. Vasculhei minhas lembranças. Isadora era uma das adolescentes atendidas por Clara no projeto Voz Jovem, aquele que ela coordenou na escola antes de tudo acontecer. Lembro que Clara falava pouco sobre as meninas, não por falta de confiança, mas por proteção. Ela dizia que algumas histórias não podiam ser contadas sem consequências, que nem todo mundo queria ser salvo. Na época, achei que era exagero. Agora, cada palavra parecia um sinal ignorado. Liguei para o setor de arquivos da delegacia e pedi acesso aos documentos do projeto social. Disseram que o material havia sido enviado para o arquivo morto há anos e que só poderia consultar presencialmente. Fui até lá na mesma hora. O lugar era tão sombrio quanto minha memória dele. Corredores de metal, luz fluorescente intermitente, cheiro de papel velho e abafado. Peguei caixas e pastas etiquetadas com datas e siglas. Tudo mal organizado, mas no meio da bagunça encontrei um diário de campo, capa preta, papel amarelado. Reconheci a letra de Clara antes mesmo de abrir. Folheei devagar, como quem toca uma ferida que nunca cicatrizou. Entre anotações sobre atividades, horários e observações comportamentais, uma página se destacou. No alto, em vermelho, Isa. Abaixo, um trecho rabiscado às pressas. Comportamento retraído. Silêncios longos. Evitar deixá-la sozinha. Possível histórico de abuso. Marcas nos braços. Nega questionamentos. Mãe ausente. Senti a garganta secar. A raiva começou a pulsar junto com a culpa. Clara sabia. Ela viu antes de todo mundo e nem ouviu. Ninguém quis ouvir. E agora talvez fosse tarde demais. Ou não. Voltei à escola na mesma tarde. Não sei explicar por quê. Havia uma urgência que não obedecia à lógica. Algo dentro de mim que me arrastava de volta para aquele porão como uma febre antiga que volta a queimar quando a cicatriz é forçada. O entulho ao redor do prédio parecia mais agressivo sob o sol poente. A estrutura inteira rangia, como se resistisse ao esquecimento. Entrei pela lateral, com os mesmos passos silenciosos de quem não quer ser visto, carregando a fita, a foto de Isadora e o esboço de mapa que tracei como se fosse um relicário de assombrações. Desci os degraus do porão com o ar preso nos pulmões. O cheiro de ferrugem e madeira úmida grudava na pele. A escada de concreto nos fundos levava a um corredor estreito. Clara mencionou aquilo anos atrás, numa conversa esquecida que agora ganhava contornos de profecia. Marcas no chão. Pegadas apagadas e manchas escuras me guiaram até uma porta de ferro trancada com correntes. O cadeado era velho, mas resistiu. Apoiei um pedaço de vergalhão sob a tranca e forcei. O estalo seco do metal quebrando me fez congelar. O silêncio que veio depois parecia conter algo. Um eco que me observava. Lá dentro, o ar tinha outro peso. Odores se misturavam. Pó, mofo e um cheiro metálico doce que eu conhecia bem. A memória muscular do ofício reconheceu antes da razão. Era o cheiro da morte. Acendi a lanterna. No canto da sala, um colchão velho, correntes soltas, e no centro,
Um espelho, não trincado, não abandonado, limpo, imaculado, como se alguém o tivesse colocado ali recentemente. A imagem no vidro era a minha, mas algo nela parecia errado, mais pálida, tremia, como se o reflexo hesitasse em me encarar de volta. Aproximei-me, toquei a superfície, fechei os olhos por um instante, e uma lembrança me atravessou com força, quase como um pensamento que não era meu, mas que eu conhecia. Ouvi, dentro da minha própria cabeça, como se viesse do fundo da fita. Ela caiu aqui. Não era um sussurro real. Era uma reconstrução. Um eco de tudo que li, vi, ouvi. Talvez imaginação, talvez memória, mas impossível de ignorar. Ajoelhei. Uma tampa de metal embutida no cimento. Usei a mesma chave de fenda para forçar a abertura. Dentro havia outro cassete, sem etiqueta. Peguei o cassete como quem segura uma confissão. Ele estava gelado como se tivesse sido colocado ali há poucos minutos e não anos atrás. Guardei-o com cuidado no bolso interno do casaco. Ouvir ali dentro não era uma opção. Aquela sala alterava a percepção. Me puxava para um lugar que eu não conseguia nomear. De volta ao carro, segurei os 2 cassetes na palma da mão. Eram idênticos, mas o segundo parecia mais denso, mais cheio. O tipo de coisa que não se explica por fora, só se sente por dentro. Dirigi sem destino por alguns minutos até perceber que já estava a caminho da delegacia. Quando dei por mim, meus dedos tremiam sobre o volante. O nome Clara ainda ecoava dentro de mim como um prego mal batido. Eu precisava saber o que havia naquela nova gravação, mas parte de mim já sabia. E isso me assustava mais do que qualquer voz. No dia seguinte, fui até o antigo endereço da mãe de Isadora. A casa ainda estava lá, mas os vizinhos disseram que ela havia se mudado anos atrás. Depois que a filha sumiu, ela nunca mais foi a mesma, comentou uma senhora idosa. Vivia falando sozinha. Dizia que a menina ainda conversava com ela pelo rádio. Agradeci, mas minhas mãos tremiam. A gravação, o espelho, as vozes, as fitas, tudo começava a parecer parte de algo maior, mais antigo. Não apenas um crime, algo sistemático, repetido, escondido por trás da normalidade. Voltei à delegacia e me tranquei na sala de escuta. Peguei o segundo cassete. A fita rodou. A voz não era a mesma da primeira gravação. Era uma criança. E também dizia o nome. Clara, dessa vez com raiva. Clara! Ela viu. Fechei os olhos com força. O som não parecia só gravado. Soava direcionado, específico, como se aquela fita tivesse sido feita para mim, como se ela soubesse quem ouviria. A luz parecia mais fraca, o ar mais espesso. As palavras da fita continuavam dentro de mim, mesmo com o gravador parado. Ela viu. Mas o quê? E por Clara? Porque mais de uma voz dizia seu nome. Levantei devagar. O corpo doía. O vento batia forte nas janelas da delegacia, mas eu não me movi. Só pensava numa coisa. E se Clara não era a vítima da história? E se ela era a autora da primeira gravação? A pergunta me atravessou como uma agulha gelada. O medo não veio em ondas. Veio em silêncio. Entrou pela nuca, pela espinha, como um arrepio antigo que eu fingia ter esquecido. E eu já tinha apertado o play. A madrugada avançou. Continuei na delegacia, cercado por pastas abertas, anotações soltas e fitas empilhadas como peças de um quebra-cabeça. Às 3 da manhã, revirando um armário antigo no setor de provas esquecidas, encontrei uma caixa sem identificação clara. Dentro, 3 fitas, uma pasta plástica e uma etiqueta desbotada. Programa Voz Jovem, 2011. Clara criou esse projeto para dar voz aos esquecidos. Era a rádio da escola. Vozes adolescentes, gravações desajeitadas, mas na terceira fita, entre música ambiente e risos mal editados, ouvi algo estranho. Filtrei o áudio. A mesma voz da fita do espelho emergiu. Eu vi o que fizeram com ela. Meu sangue gelou. Era como encontrar um bilhete escondido dentro de um livro fechado por anos. A pergunta não era mais quem matou Clara. Era o que ela descobriu. E por que agora? Tudo voltava. Tudo exigia ser ouvido.
E eu já tinha escutado demais. A imagem do espelho limpo no porão voltava sempre que eu piscava. Não era só o espelho, era o que ele espelhava. Ou o que minha mente insistia em ver. O reflexo devolvia apenas sombras, mas algo naquele vidro, algo na forma da luz, me lembrou Clara. Não porque ela estivesse ali, mas porque eu nunca deixei que saísse de mim. Me perguntei quantos espelhos como aquele existiam. Quantos outros porões, salas abandonadas, corredores escolares, escondiam gravações, registros, memórias negadas. Continuei escutando. Revi os arquivos do programa da rádio. Nos roteiros manuscritos, encontrei anotações rabiscadas com pressa. Clara mencionava uma aluna retraída. E num canto da folha, um nome escrito 3 vezes, Isadora. Como se ela quisesse fixar o nome na memória. Como se soubesse que ia esquecer, ou seria impedida de lembrar. Não era só uma investigação. Era um rastro emocional deixado por Clara. Um aviso, ou um pedido de ajuda que chegou tarde demais. Levantei da cadeira com os olhos ardendo, e foi nesse momento que a fita parou. Mas o som continuava dentro de mim. Eu sabia que precisava continuar, mas uma parte de mim queria parar ali. Queimá-las, jogar tudo no rio, fingir que nada daquilo havia voltado. Mas o nome dela, Clara, não deixava. Nem a voz, nem o silêncio que seguia cada escuta. Tinha algo ali, algo enterrado há anos. Uma cadeia de omissões, de registros apagados, de meninas como Isadora, que sumiam e ninguém perguntava por elas. Meninas que minha esposa tentou proteger. E talvez por isso tenha sido silenciada. Agora era minha vez de escutar por ela. Mesmo que doesse, mesmo que quebrasse tudo o que eu acreditava sobre meu passado. A próxima pista já estava me esperando, e eu sabia que não ia gostar do que viria. Mas já não se tratava só de Clara. Era sobre todas as vozes que nunca foram ouvidas. E agora eu estava ouvindo todas elas. Permaneci horas ali, entre fitas e fragmentos. A sala de escuta parecia encolher. Ou talvez fosse só o peso do que eu começava a entender. Aquilo não era um caso isolado. Não era uma coincidência perdida no tempo. Era uma repetição. Uma arquitetura feita para o silêncio. Peguei a pasta da rádio, vasculhei cada anotação de Clara, cada pauta, cada nome. Foi então que encontrei algo que havia ignorado na primeira leitura. O nome de Denise. Aparecia como assistente voluntária. Escrevia, auxiliava com organização, até lia poemas no encerramento dos programas. Denise trabalhava na secretaria da escola e sumiu poucos meses depois da morte de Clara. Anotei o nome e fui direto ao setor de registros internos da Secretaria de Educação. Usei meu antigo crachá para ter acesso. O prédio ainda estava de pé, mas parecia funcionar por inércia. Salas empoeiradas, caixas empilhadas e um silêncio cúmplice pairando sobre tudo. Depois de 1 hora revirando documentos, encontrei o que procurava. O pedido de exoneração de Denise, datado de 2012. Alegava instabilidade emocional e alucinações auditivas frequentes. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma anotação manuscrita no verso do formulário. Ela não parava de repetir o nome Clara. Dizia que a voz estava dentro da parede. Senti um frio percorrer a espinha. A parede, o espelho, o porão, a mesma estrutura, o mesmo padrão. Mas e se a escola não fosse o único lugar? E se houvesse outros espelhos, outras paredes? No canto da ficha de Denise, havia um número de telefone antigo e um endereço. A casa já não constava nos registros atualizados, mas logo abaixo do campo, contato de emergência, havia outro nome: Rafaela Moura. Nunca tinha ouvido falar, mas decidi buscar. Descobri que Rafaela fora aluna da escola, a turma de Isadora. Mas seu nome não constava em nenhuma ficha escolar, apenas nesse formulário. O endereço dela indicava um abrigo nos arredores da cidade, desativado há anos. À tarde fui até lá. O local estava coberto por mato, abandonado como as promessas que ele um dia representou. Grades retorcidas, janelas quebradas, uma fachada quase engolida pela vegetação. Arrombei a porta principal. O cheiro de mofo e abandono me atingiu como uma lembrança física.
Era o mesmo do porão, o mesmo do medo antigo que agora eu reconhecia sem esforço. O piso afundava sob meus passos. As paredes internas ainda tinham murais apagados, rostos infantis sorrindo entre rachaduras, como se o tempo tivesse se recusado a esquecê-los. Subi até o segundo andar. Uma porta de madeira, reforçada por barras, estava entreaberta. Empurrei. Lá dentro, uma cama metálica enferrujada, um armário vazio e, na parede oposta, outro espelho, mas este estava coberto com tecido escuro, pregado por dentro com fita adesiva e pequenos pregos. Arranquei com cuidado. A borda do espelho estava riscada, não com palavras, mas com cortes, arranhões profundos, como se alguém tentasse apagar o próprio reflexo ou deixar uma mensagem. Na parte inferior, onde a moldura havia cedido, notei uma palavra riscada à navalha. Ouça. Um apelo. Para ouvir o que ninguém quis, para escutar o que foi escondido, para não deixar que apagassem o que tantas tentaram dizer. O reflexo devolvia apenas sombras, mas dessa vez nem isso me assustou. O que me paralisou foi a semelhança com o espelho do porão. Mesma moldura, mesmo acabamento lateral, como se fossem peças da mesma série ou da mesma rede. Voltei à delegacia em silêncio. Minha mente era um mosaico de perguntas mal encaixadas. Busquei por registros sobre Rafaela. Não havia boletim de ocorrência, nem transferência escolar. Era como se ela nunca tivesse existido oficialmente. Na sala de escuta, analisei novamente o segundo cassete. Havia sons de fundo que eu não tinha percebido antes. Camadas sobrepostas, respirações múltiplas, vozes diferentes, mas todas pareciam formar um mesmo padrão, ou talvez uma tentativa de denúncia que nunca chegou a tempo. A fita dizia, ela viu, mas agora parecia que muitas viram, e todas sumiram depois. E se Clara não tivesse sido apenas vítima? E se ela estivesse no meio disso tudo desde o início? Como alguém que ousou ouvir e por isso precisou ser calada? Fechei o arquivo. As mãos suavam. A garganta ardia. E minha cabeça latejava como se cada batida ecoasse a mesma frase, agora clara demais para ser ignorada. O próximo nome pode ser o meu. Não era apenas sobre Clara, nem sobre Isadora, nem Denise. Era sobre um sistema que funcionava à base do medo, do silêncio e do esquecimento. Um padrão que atravessava instituições, arquivos, espelhos, nomes que desapareciam antes mesmo de serem lembrados. Eu estava indo fundo demais, mas já era tarde para parar. A próxima etapa da investigação não exigiria apenas escuta, exigiria confronto. E eu sabia que para cada resposta viria algo que eu preferia continuar ignorando. Mas eu não ia ignorar, porque agora eu também tinha visto demais. Porque ver demais, ouvir demais, sempre cobrou um preço alto demais. E talvez dessa vez fosse minha vez de pagar, com a verdade, ou com o próprio nome. Acordei ainda na delegacia. Nem lembrava de ter dormido. A cabeça latejava, como se o som da fita tivesse se alojado atrás dos olhos. A sala estava escura, o gravador ainda sobre a mesa. Eu não tocava nele desde a noite anterior, mas jurava ter escutado ele girar. Talvez tenha sonhado com isso. Ou talvez eu estivesse ouvindo mesmo quando não havia nada ligado. Lavei o rosto no banheiro e me encarei no espelho. A barba por fazer, os olhos fundos, o semblante de quem estava voltando a ser aquilo que passou anos tentando enterrar. O tipo de homem que só dorme porque o corpo apaga. E acorda como se a vigília fosse castigo. Voltei para a sala. Coloquei os fones. Abri o arquivo digitalizado da pasta da rádio. Havia nomes manuscritos em colunas, rabiscados com pressa. Alguns eu reconhecia. Outros haviam sido riscados com força. Mas um chamou atenção. R. Moura. Não havia sobrenome completo, mas cruzando com o formulário da secretaria, entendi. Rafaela. Abaixo de seu nome, mais 3 iniciais. Todas femininas. Todas incompletas. E ao lado de uma delas uma observação entre colchetes. Evitar deixá-la sozinha. A frase me paralisou. Clara tinha escrito algo parecido sobre Isadora. E agora aparecia aqui de novo. Um padrão. Uma atenção que ela teve.
Um cuidado que ninguém mais registrou. Fui até o setor de arquivos físicos. Encontrei a lista de alunas do programa Voz Jovem referentes aos anos em que Clara ainda coordenava tudo, entre 2010 e 2012, pouco antes de ser silenciada. Algumas turmas eram de reforço, outras de inclusão social. E entre elas 3 nomes em comum: ausência de registro fotográfico, alunas sem prontuário completo, apagadas, mas não esquecidas. Anotei tudo. Comecei a cruzar datas de desaparecimento com boletins internos. A maioria nunca virou denúncia. Famílias ausentes, transferência voluntária, recolhidas por parentes. Mas as datas coincidiam com pausas inexplicáveis no programa de rádio. Dias em que Clara não foi trabalhar, ou que voltou e não falou com ninguém. Coincidências demais para ignorar. Meu corpo estava presente, mas a cabeça girava. Era como tentar enxergar um quadro inteiro pela fresta de uma porta. O que estava do outro lado ainda era maior e mais feio. Encontrei uma anotação solta num dos envelopes anexos, sem assinatura, sem contexto. A próxima pode não ter nome. Dobrei o papel e guardei no bolso. A frase me seguia desde então. A próxima. Mas quem era a anterior? Ou quantas vieram antes? Meu telefone tocou, número restrito. Atendi, silêncio, só respiração. Depois uma voz abafada. Ela gravou tudo. O som foi interrompido. Liguei de volta. Nada. Rastro limpo. Nenhum registro no sistema. A voz não era de criança, nem da mulher da primeira fita, era outra. Mas o conteúdo era o mesmo. Como se cada pista se completasse em partes. Como se existisse uma sequência que eu ainda não tinha conseguido montar. Saí da delegacia e fui direto para casa. Eu precisava organizar os pensamentos, ou dormir, ou fugir de mim por algumas horas. Mas ao chegar, percebi que a porta estava entreaberta. Parei. Respirei fundo. Entrei devagar. Nada parecia mexido, exceto um envelope sobre a mesa, branco, sem remetente. Dentro, uma única folha dobrada em 4. Quando abri, reconheci de cara o papel timbrado da rádio estudantil. Era uma transcrição, trecho de uma gravação. As palavras eram quase ilegíveis, mas consegui ler algo. O que fizeram com ela? E logo abaixo, não era só com uma. O resto estava manchado, molhado, como se alguém tivesse tentado apagar, ou chorado sobre ele. Abaixo da mancha, uma última linha escrita em caneta azul. Ela tentou avisar você. Essa frase me destruiu por dentro. Clara tentou, e eu não vi. Não queria, mas porque eu confiava demais no sistema, nas instituições, no tempo certo das coisas. Mas o tempo certo já tinha passado. E agora eu só tinha isso: retalhos, ruídos, papéis manchados. E uma promessa silenciosa: escutar até o fim. Naquela noite, não dormi, nem tentei. Fiquei no escuro, ouvindo a fita rodar mesmo sem fita, repassando mentalmente cada voz, cada nome, cada respiração gravada em chiado. Abri as pastas de Clara mais uma vez. Li o que restava dos rascunhos, pequenas notas sem continuidade, perguntas sem resposta. E num deles, no canto inferior direito de uma folha amassada, li algo quase apagado. Ele sabia. E mesmo assim, silenciou. A frase era crua, como um dardo atravessando o tempo. Mas quem era ele? E o que exatamente foi silenciado? Voltei à delegacia ao amanhecer. Não esperei por ninguém. Invadi o setor de arquivos confidenciais com minha antiga chave mestra e comecei a buscar, não por provas, mas por nomes. Nomes que não estavam nas paredes. Nomes que nunca foram grafados em lápides. Nomes que talvez nem tivessem direito a sobrenome. Era por elas que eu ainda escutava. Era por Clara que eu continuava. E porque agora, finalmente, eu estava ouvindo tudo o que neguei por tempo demais. Passei os últimos dias revisitando cada ponto da investigação, cada nome riscado, cada silêncio oficial, cada lacuna de registro. E quanto mais eu escutava, mais eu entendia. Aquilo não era só sobre Clara, nem sobre as meninas que sumiram. Era sobre todos os que aprenderam desde cedo a falar baixo para sobreviver, ou a não falar. Comecei a montar um mural, nomes, datas, fitas.
Tinha páginas pregadas na parede da minha sala, linhas vermelhas conectando vozes que nunca se encontraram, mas que diziam as mesmas coisas, vozes suprimidas, cortadas antes do fim. O que Clara descobriu não foi um crime, foi um padrão, um sistema. Uma forma de calar jovens vulneráveis sob a fachada de programas educativos, dentro de escolas que se vendiam como esperança, vozes que confiavam e depois sumiam. O som se repetia em minha cabeça. Ela viu. E agora eu também via. Revirei os arquivos da rádio mais uma vez. Num dos rascunhos mais antigos, encontrei um bilhete grampeado à pauta de 2011. Clara havia escrito: "Não basta dar voz, tem que garantir que escutem." Talvez ela soubesse que ninguém escutaria, mas deixou rastros assim mesmo. Eu me pergunto se ela tinha medo, se sabia o risco que corria, se tentou me alertar e eu me recusei a ouvir. Minha culpa não vem só da ausência dela, vem do silêncio que eu mantive quando ainda podia fazer alguma coisa. Agora, escuto porque não tenho mais como negar. Fui até a casa onde gravamos nosso último Natal juntos. A fita ainda estava lá. Reproduzi só para ouvir a risada dela. Clara ria como quem acreditava no mundo, mesmo quando tudo desmoronava. Pausei a gravação e fiquei olhando a imagem parada da TV. Ela sorrindo para alguém fora de quadro. Para mim, ela confiava que se alguma coisa acontecesse, eu escutaria. E eu falhei. Mas ainda dá para escutar agora, mesmo que tardiamente. Recebi uma caixa na delegacia hoje, sem remetente. Dentro 5 fitas, todas numeradas, todas com etiquetas datadas entre 2008 e 2012. Não tive coragem de ouvir ainda, só li o papel que veio junto. Não é só sobre ela, nunca foi. A caligrafia era familiar, mas eu não reconheci de imediato, e talvez nem precise, porque agora não importa quem mandou, importa o que elas dizem, e eu vou ouvir, uma por uma, mesmo que doa, mesmo que manche o que restou da minha paz, mesmo que custe a única coisa que ainda me mantém inteiro, a ideia de que ainda posso fazer a coisa certa, mesmo depois de tudo. Não há redenção para quem escutou tarde demais, mas talvez exista reparação. Eu não vou parar, porque escutar também é um ato de justiça, e porque agora o silêncio se tornou o maior suspeito. No fundo, eu sei que escutar não vai mudar o passado, não vai trazer Clara de volta, não vai salvar Isadora, Rafaela ou qualquer uma das outras que não chegaram ao fim da história. Mas escutar pode impedir que o silêncio continue vencendo. As fitas não são apenas registros, são gritos engasgados, tentativas desesperadas de deixar um vestígio antes do apagamento. Elas sabiam que talvez ninguém fosse escutar, mas gravaram assim mesmo. Porque às vezes gravar é a única forma de resistir. E agora, essa resistência é minha responsabilidade. Cada nome que reaparece em meio aos papéis, cada registro esquecido em armários empoeirados, cada voz que vibra nas frequências dos chiados, tudo isso é parte do que Clara tentou me mostrar. E eu não vi, mas agora vejo. Fui até o cemitério ontem à noite, sozinho. Levei comigo uma das fitas, não ouvi. Só deixei ao lado da lápide dela, como um pedido de desculpas, como uma promessa. Ela tentou avisar. E agora eu escuto. Não sei aonde isso vai me levar, só sei que parei de fugir, que cada passo agora é em direção à verdade, mesmo que ninguém mais queira escutar, mesmo que seja tarde para tudo, menos para escutar. E se existe um lugar onde ainda é possível fazer justiça, não é no tribunal. É na escuta. É no eco das vozes que tentaram e foram caladas. Por isso, se você está vendo isso, faça o que eu demorei demais para fazer. Não ignore os sussurros. Eles são a última chance de alguém ser ouvido. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.